amores, tudo bem? Eu sou a Mari Dias. E eu sou a Nonô. E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo aqui no canal, você provavelmente não conhece ela, mas essa é a Nonô, minha namorada. Nós temos outros vídeos juntas aqui no canal já, eu vou deixar linkado aqui na descrição desse vídeo. E hoje ela está aqui porque nós vamos falar sobre como a Alex Russo me fez gay. Especificamente a Alex Russo. Na verdade, gente, hoje a gente vai comentar aqui, nós trouxemos uma listinha com algumas personagens da nossa infância que na época a gente pensava sobre, era um pouquinho obcecada sobre, ou então a gente olhava e ficava, nossa, eu queria muito ser igual a ela. E aí hoje, depois que a gente cresceu e a gente olha pra trás, a gente pensa, nossa, na verdade eu tinha um crush, mas eu não sabia admitir isso por conta da heteronormatividade enraizada. É, gente, são aqueles personagens que a gente gosta tanto, mas tanto, que a gente quer até beijar na boca. Então fiquem ligados aqui nesse vídeo porque a gente vai tirar muita coisa do baú, vamos reviver muitas memórias. Já deixa aqui o seu like, antes de mais nada, se inscreve no canal, ativa o sininho. Então, bora pro vídeo. É importante dizer aqui que a gente escolheu personagens da nossa infância e a gente foi criança ali no início dos anos 2000, então está concentrado em personagens que eram da Disney principalmente, tem um pouco de Nick e também um pouquinho de filmes aí, enfim, a gente foi desenterrando muita coisa, a gente descobriu que tem muita coisa e se vocês gostarem a gente pode trazer um parte 2 desse vídeo. Então, gente, a primeira personagem que a gente pegou foi a Megara, do desenho Hércules da Disney. Gente, esse desenho estreou em 1997. Eu imagino que deve ter gente aqui no canal que nunca viu Hércules. Isso daí eu fico até meio chocada em relação a isso. Gente, a Megara, ela era um tanto quanto diferenciada das narrativas das mulheres nos filmes da Disney ali naquela época. Primeiro porque ela começa como uma espécie de antagonista, e sim, estou dando spoilers aqui, mas você nunca viu Hércules aí, né? Já não é responsabilidade minha. Mas ela, na verdade, começa assim como alguém que, na verdade, estaria no lado do mal e ela vai se transformando ao longo da coisa toda. É claro que não era a narrativa que a gente tem hoje em dia, com filmes como a Moana, em que ela mesma salva o dia. Não, no final ela acaba sendo salva assim pelo Hércules e tal, mas logo que ela aparece, ela traz muito uma narrativa de que ela não precisava ser salva por ele. Inclusive, acho que ela aparece, na verdade, pela primeira vez em uma situação meio que de perigo pra ele tentar salvar ela, mas na verdade era tudo fake. Isso foi, na verdade, o Hades que quis provocar justamente pra ele chegar lá e começar a falar com ela. Então, a coisa mesmo dela ser uma donzela em perigo foi feita pra atrair ele. E aí eu acho que isso mesmo já trazia alguma coisa dentro da gente. Porque a gente tinha todas aquelas personagens que, se você tinha mulheres nos filmes, elas eram sempre muito boazinhas, elas eram aquelas que estavam ali pra ser salva pelo príncipe ou alguma coisa assim. E aí a Disney apresenta essa personagem que tinha todo um sex appeal, né? Ela era muito assim, além dela ser um mood, né? Porque ela tava sempre com uma cara de saco cheio e parecia desprezar tudo aquilo dali. Ela não era do bem, pelo menos não no início. Ela de alguma forma tava desviante ali daquela história da Disney e tudo mais. E ela fazia isso sendo uma personagem com a qual, assim, da qual você consegue gostar, porque ela era daquele jeito, mas ela era engraçada, então a gente acabava se atraindo por aquela imagem. Sem falar na linguagem corporal dela, né, gente? Que ela ficava sempre, tipo assim, meio, sabe, tipo assim, muito debochada também, jogando umas coisas assim pra cima do Hércules, pra cima de todo mundo, na verdade. E ela meio que andava rebolando, né? Tu já percebeu? É, isso daí é uma coisa, porque eu até tinha anotado aqui, porque, gente, tem uma cena dela num rio, porque essa cena que ele vai lá falar com ela tá se molhando no rio e ela olha assim, aí você vê o cabelo dela caindo e a bunda dela arrebitada. Sim, nossa, é muito sim. engraçado aquilo. Por que eles fizeram aquilo? Meu Deus do céu. Sim, é real. Aí é quando ela tá se apresentando, né, que ela fala que o nome dela é Megara. É. Megara. Mas meus amigos me chamam de Meg. Megara. My friends call me Meg, at least they would if I had any friends.
A nossa segunda personagem responsável pelo Gay Awakening de muita gente aí também é de desenho. Eu quis buscar algumas de desenhos da Disney, né? E eu estou falando da linda e maravilhosa Esmeralda do filme O Corcunda de Notre Dame. Pra mim, o momento que eu olhei pra Esmeralda e tive aquele, sabe, vento batendo na cabeça, tipo assim, meu Deus. Foi a cena dela que ela tá na praça se apresentando, tá? Aí chega um guardinha pra, tipo, meio que parar, porque não podiam fazer esses tipos de apresentações, gritando palavras de poder e tudo mais. Aí o guarda chega e fala pra ela, silêncio. Aí ela vem, levanta a mão e grita, justiça! E aquele momento eu falei, gente, que mulher é essa? Ela tá certíssima. Dona desse filme, do meu coração, de tudo. E foi naquele momento exato. Silêncio! Justiça! E é muito bom porque a Esmeralda, ela não é realmente uma princesa. O filme nem é sobre ela, é sobre o Quasimodo, que é o Corcunda de Notre Dame. Mas ela acaba tendo um papel ali importante porque ela é uma figura desviante naquela sociedade. Ela é uma cigana e ela fica ali na praça, gritando palavras de ordem. Ela tá lá dançando, ela tá ali principalmente falando pelas populações oprimidas ali daquele local, e ela é uma das grandes defensoras do próprio Quasimodo. Além dela ser aquela figura extremamente assim, nossa, ela é perfeita, ela levanta a voz pelos oprimidos, ela inventou o ativismo, veio ela na frente de todos nós, ela está ali naquele ambiente e ela de alguma forma é muito bonita. Ela é uma figura que te atrai, mas eu me pergunto, porque eu acho que ela estava colocada ali naquela posição de revolucionária, então eu não acho que ela estava realmente atraindo o olhar do homem tradicional, sabe? Branco, hétero. Ela estava fazendo um aceno grande pra minorias, só que aí o filme, pra fazer jus a um filme, não sei se eles são do início dos anos 2000, final dos anos 90, mas pra fazer um aceno àquela época que era como tudo acontecia, colocam ela com um homem. É a mesma energia quando a Pocahontas fica com aquele cara, John não sei das quantas. Gente, eu fiquei muito chateada. Sim. Eu olhei e falei, que isso? Esse homenzinho pra essa mulher enorme? Cara, e não é nem sobre, tipo, ser um homem, mas é uma questão de, tipo, é sempre aquele cara que representa tudo que ela luta contra. Nossa, total. Então, isso aconteceu com a Esmeralda, isso aconteceu com a Pocahontas, ela literalmente fica com um colonizador. Então, com certeza, se esses filmes fossem feitos uma releitura hoje em dia, não seria desse jeito. Mesmo na própria Disney, muita coisa já mudou ali nas narrativas deles, e eles vão acompanhando o tempo em que eles estão. Inclusive, eu acho que seria incrível se tivesse um filme da Esmeralda feito hoje em dia, seria muito bom. Com certeza. E atrair sáficas de todo mundo, eu tenho certeza. Vocês já viram a Esmeralda, gente? Pelo amor de Deus, bota a foto dela aí. Olha essa mulher. Gente, a próxima personagem aqui, ela não é de desenho, ela é pessoa. E uma coisa que eu não podia deixar de falar sobre, que são as sagas que a gente viu ali em 2010, assim, ali naquele início dos anos 2010, final dos anos 2000. E essas sagas, elas mobilizaram a nossa geração de uma forma absurda. Inclusive, dá pra fazer uma lista dessa só com personagens dessas sagas. E tem uma saga que foi, assim, muita gente, né, mobilizou multidões, seja pra odiar, seja pra amar, que foi Crepúsculo. A saga de Crepúsculo teve um grande papel aí em todos nós. Inclusive, eu fazia parte daquele grupinho que achava legal dizer que a Kristen Stewart era sem sal. E hoje eu sou rendida pela mulher. Põe a foto da mulher aí. Pô, mas depois que a Kristen ficou loira... Não, depois combinou... que a Kristen ficou sapatão. Não, porque saiu do armário, foi a melhor coisa que ela já fez. Deu um negócio nela, entendeu? Deu um negócio assim para além de tudo. Mas nós estamos falando aqui dela, e se você é uma mulher sáfica, provavelmente você já sabe de quem a gente tá falando, que é a Alice. Bonita, inteligente, carismática, aquele cabelo... Por favor, ela tinha um cabelo curtinho, cara. Sim. Ai. E sempre que eu vi ainda criança, né? E aí quando eu me imaginava naquele cenário, eu sempre me imaginava como a Alice. Eu queria ser igual a ela. E hoje em dia eu sei que a maioria das personagens que eu falava muito que eu queria ser igual quando eu era criança, são personagens que hoje eu olho e falo assim, nossa, mas elas são um pedaço de mau caminho. Além disso, eu acho que ela tem uma energia bissexual
incrível. E aí a pessoa pode perguntar, mas o que isso quer dizer e tal? É só porque ela é meio gótica? Eu acho que a gente tem essa impressão pelo imaginário mesmo que se constrói de personagens como ela em outros filmes, em outras séries. Então, ela remete a esse imaginário que a gente tem. E, cara, pra mim, ela era uma das mais poderosas, uma das mais legais. E, nossa, se o filme tivesse sido entre ela e a Bella, teria sido outra coisa. É claro que eu não tô aqui pra dizer que tinha que ter sido, acho que na época nem nunca seria. Aqui a gente não era nem Team Jacob, nem Team Edward. A gente era Team Alice mesmo, tá? E ficava aqui, ó, torcendo no fundo dos nossos corações. A gente falava, nossa, mas elas são tão bonitinhas. Mas eu acho que como a gente tá falando aqui de Gay Awakening, é interessante pensar que muitas personagens que geralmente mulheres sáficas falam, tipo, ai, nossa, essa personagem aqui da minha infância, que era isso? Elas geralmente passam uma vibe um tanto quanto gótica, um tanto quanto vampiresca. Elas são muito descoladas, elas parecem muito à frente da família delas de alguma forma. E elas sempre têm um papel, assim, grande até pra história em si, apesar de que muitas vezes elas são reduzidas a pouco tempo de tela, a ficar ali no canto, porque muitas vezes eram coadjuvantes e tal. Eu acho que no filme e tal, eles têm um papel muito grande em tudo que acontece ali. Gente, mas eu acho que a maior contribuição que a Alice teve nesse filme, especificamente no primeiro filme de Crepúsculo, foi a cena dele jogando beisebol. Aquela cena Nossa! dela com a bola se aquecendo pra atacar. Gente, Cara, você desbloqueou. Você desbloqueou uma memória daquele momento em que ela faz assim, ela levanta a perna. E ela vai... Cara. E aí, tipo, garotas sáficas de 10 anos. I'm gay. Cara, o que foi aquela cena dela fazendo aquilo? Os closes nela sempre eram muito bons. Muito pra mim bons. também, eu lembro daquela cena em que eles estão entrando na escola, quando a Anna Kendrick tá falando ali pra Bella, tipo, aqueles são o Volturi, não sei o quê. Escolhem. Não, os Volturi... aqueles são os Cullen e tal. E aí na hora que ela entra, tipo, Fazendo carão, cara. ela entra fazendo carão, sabe? Aquela cara dela, entendeu? Com aquele cabelo super preto, aquele negócio. E a Bella olhando, tipo... Antes da gente seguir, eu queria só fazer aqui uma menção honrosa, tá bom? Também de Crepúsculo, a Rosalind, que é a irmã da Alice. Porque, cara, ela tinha aquela vibe, sabe? Ela também tinha um certo tipo de tensão com a Bella, tipo aquele ódio todo. Podia ser um potencial enemies to lovers. Vai ver, ela não gostava dela porque ela se sentia muito atraída por ela. Ela ficava tipo assim, quem é essa menina? Menina esquisita com essa cara de doente. Adorei, quero pra mim. E ficava nessa coisa. Ela tinha, sei lá... Uma presença, sabe? Eu gostava muito da Rosalind. Não era todo mundo que gostava dela, não. Aí eu ficava tipo, ai, não quero falar que eu gosto dela pra não, sei lá, não ser julgada. Mas eu adorava ela, aquele jeitinho malvado dela de ser. Era o seu guilty pleasure. Essa nossa próxima personagem já apareceu em outro vídeo que a gente fez aqui sobre chips não oficiais LGBT. E ela fazia parte da série Kim Possible, como uma espécie ali de antagonista. E eu estou falando da She-Go. Gente, She-Go era, assim como a Mari falou, a antagonista da Kim Possible. Elas eram muito parecidas, inclusive. Era como se fosse uma versão malvada, assim. A questão dela é que ela tinha essa pose, assim, imponente, sabe? Ela também tem muito uma vibe da Megara, sabe? Ela era bem, assim, sarcástica, meio assim, sabe? Ela tinha uma moral, assim, dela mesma. Ela era tão confiante que eu acho que isso que, sei lá, reverberou em mim. Eu falei, nossa, eu quero muito ser ela, muito ser ela. E ela ainda tinha como cor principal a cor verde. Então eu não sei o que acontecia ali, que dava um choque. Eu falava, cara... Que mulher, né? E uma das coisas que eu mais gosto da She-Go é que ela é tão assim, sabe? Ela tem uma vibe casual também muito forte. Principalmente a dinâmica da Kim Possible com a She-Go é muito uma vibe que eu adoro. Porque a She-Go vivia pra chamar a Kim Possible de nome. Vivia chamando ela de princesa, ou de Kim, que sei lá o quê. E algo naquela interação acordou em mim uma chaminha, que eu via, eu falava, eu quero isso pra mim. Cara, eu acho que tinha que ter alguém estudando o fato, não sei, às vezes até tem, de que parece muito que o lesbian gays é mulheres jovens com cabelo preto, isso acontece muito. Sim. Passando uma vibe um tanto quanto góticas, extremamente sarcástica e levemente questionável quando a gente pensa na moral. Muitas são vilãs ou antagonistas, se não são vilãs, elas são... Às vezes elas têm umas atitudes meio malvadinhas e tal. E de alguma forma, isso é o que atrai as sáficas. Por quê? Por
quê, eu não sei. Mas a gente vai falar de mais uma personagem, acho que mais 2 personagens aqui. O resto dos personagens, todo mundo assim. É todo mundo assim. Existe um padrão. Sim. Entende? Essa é a fórmula gay, entendeu? De sucesso. E o que acontece? Eu não faço ideia do porquê que as pessoas gostam disso. Mas o fato é que acontece. Se você tem alguma teoria, deixa aí nos comentários. A nossa próxima personagem agora é de uma produção nacional, tá bom? Responsável por moldar muitas das modas, da forma de se vestir, da forma de falar, das coisas que a gente consumia na época, que é Malhação. E essa é a Malhação de 2012, que é Malhação Intensa como a Vida. Gente, esse é o meu momento, entendeu? Porque essa Malhação foi um divisor de águas na minha vida. Foi a primeira Malhação que eu vi, e também acho que foi a única que eu vi do início ao fim. Foi no ano que eu fiz 12 anos, eu tava numa fase muito de sair da infância. E assim, eu acho que essa Malhação pra mim foi o meu primeiro grande ato de rebeldia. Foi o momento em que eu comecei a ver que eu tava gostando de coisas que dentro do meu ambiente social não eram lá muito aprovadas, e eu fiquei lutando pelo fato de por que eu achava que aquela Malhação era legal, sim, por que eu queria assistir, sim. E assim, ficou uma coisa, eu fiquei obcecada, muito obcecada. Eu fiz assim, eu lembro que teve uma vez que eu fiz um quadro, tinha um quadro, eu imprimi várias fotos deles, cortei, colei. Eu tive gatinhos na época e eu dei o nome de cada um dos gatinhos de personagens dessa Malhação. Eu ficava toda semana no domingo esperando, porque o site da Globo lançava um resuminho pequeno do que ia acontecer em todos os episódios da semana. Gente, era uma obsessão para além do normal. E a minha grande obsessão, e eu coloco aí ela como fazendo parte do meu Gay Awakening, era a personagem Lia, que era a roqueirinha interpretada pela Alice Wegman. Inclusive, hoje eu sei e posso admitir que eu tinha um crush nela, porque eu fiquei muito obcecada pela atriz também. Eu, assim, na época, a rede social ainda não era uma coisa como é hoje em dia, mas ainda assim eu seguia ela em todos os lugares que eu podia, e eu comecei a acompanhar todo o trabalho dela. Eu assistia qualquer novela, qualquer coisa que fosse, se estivesse ela lá. E, gente, eu cheguei ao ponto de que eu fiz um fã-clube pra ela, junto com a minha amiga no Facebook. A gente fez e eu tinha várias fotos dela no meu computador. E eu postava as fotos dela e tal. E eu acho que, sei lá, grande parte de tudo isso é porque ela tinha várias questões na mente dela, familiares, assim, também. E ela era a roqueirinha. E eu nunca fui gótica, eu nunca fui roqueira, mas eu gostava daquele personagem. Eu gostava do fato dela parecer ser tão desviante ali de todo mundo, sabe? Eu fico até emocionada de lembrar o quanto eu amei essa garota. Se um dia, Alice, você ver esse vídeo, saiba que você foi responsável pelo meu Gay Awakening. A próxima personagem agora já é da Nick, e ela vai muito nessa vibe meio gótica, meio, sabe, trevosa, roqueirinha, que acho que todo mundo aqui deve saber de que eu tô falando, que é a Jade, de Victorious. Mais uma que marcou uma geração. Bom, a gente não precisa nem dizer muito porquê, porque toda a comunidade sáfica tem essa menina como um ícone. Inclusive, eu acho que ela já fez algum papel recentemente, relativamente recentemente, que ela era sáfica. Inclusive, eu vou procurar mais informações sobre isso, porque se eu achar, a gente tem que fazer um react, porque isso vai redimir a infância de todo mundo. Mas é aquilo que a gente falou, ela é aquela personagem meio gótica, que na verdade tem um lado meio soft, às vezes, por algumas pessoas. Ela enfrentava todo mundo, principalmente meninos. Isso é uma coisa que eu acho que eu gostava muito de ver quando eu era criança. Eu gostava de ver personagens mulheres, tipo assim, enfrentando caras, ou principalmente sendo intelectualmente superiores do que eles, sabe? Principalmente ela tinha essa vibe meio superior, parecia que ela tava à frente, ela era mais inteligente que todo mundo, e ela tinha um je ne sais quoi. Sem falar que ela vivia carregando tesouras dentro da bota dela. De graça. Tipo, ela tava parada, ela do nada tirava uma tesoura de dentro da bota e falava, nossa, como ela é sensacional, ela é muito cool, muito badass. E aí, gente, a gente chega nela, entendeu? Que está dando o título aqui desse vídeo, e que é aquela personagem que sempre que eu falar sobre, eu sempre vou achar sensacional. Pra mim ela não envelhece, pra mim ela não fica old school, old fashion, nada. Que é a Alex Russo, de Feiticeiros de Waverly Place. Pra mim, Feiticeiro de Waverly Place era uma das minhas séries favoritas de assistir na Disney. Eu até sabia os horários, acho que passava antes ou depois de Hannah Montana, então eu já ficava lá, assim, ligada. E, cara, eu era apaixonada pela Selena Gomez. Tudo que tinha Selena Gomez,
Eu tava lá. Ai, gente, o que falar de Alex, sabe? Ela tinha aquele humor sarcástico, aquele humor, tipo assim... Ela tinha também uma questão... Todo mundo sempre falava que ela era uma das mais burras dos irmãos, mas eu sempre achei que ela era mais inteligente, assim, na vida. Porque ela não perdia o tempo dela. Ela fazia as coisas que ela sabia que ela tinha que fazer e ficava de boa, vivia no sofá, vivia, sabe... Sendo ela, e tava aí na vida. Tanto até que ela ganhou a competição de feiticeiros. Ela sempre foi inteligente. Inclusive, eu também quero fazer um adendo pro fato de que nessa época fizeram mais um filme do 101 Dálmatas e colocaram a Selena Gomez pra fazer um clipe cantando Cruella de Vil. E cara, alguma coisa na forma que ela dizia Cruella. Como é que é? Cruella. Cara, mas aquilo ali foi uma redenção da música. A música já era boa, mas, cara, ela pegou a música e fez assim... Ela deu aquele chapéuzinho, cara. E assim, eu acho que a Alex, ela criou essa geração, sabe? Ela criou uma geração de meninas sarcásticas, cansadas, um tanto quanto à frente intelectualmente de todo mundo quando a gente pensa em esperteza da vida. E, acima de qualquer coisa, sáficas, né, gente? Porque toda menina que era apaixonada pela Alex, isso é o divisor de águas, sabe? Você quer saber se uma menina cresceu e se descobriu sáfica, você pergunta se quando ela era criança, quem era a favorita dela, Hannah Montana ou o Alex Russo. De alguma forma, todas as amigas hétero que eu tenho falam que a preferida delas era a Hannah Montana. E eu amava Hannah Montana, obviamente. Eu tive uma festa de 10 anos de Hannah Montana. Mas se tivesse passando ao mesmo tempo, é claro que isso não ia acontecer, mas comparação. Feiticeiros, Waverly Place e Hannah Montana, eu via Feiticeiros. Eu adorava Feiticeiros, Waverly Place. Era assim, incrível mesmo o quanto eu gostava daquele desenho. Principalmente pela Alex. Ela era assim, ela era muito legal. Ela tava sempre muito ali 10 passos à frente de qualquer situação. E ela encaixa em todas essas outras que a gente falou até agora. Acho que ela arremata tudo, sabe? Ela é a síntese do que a gente gosta de assistir, do que a gente gostava naquela época. Acho que a gente gosta até hoje em dia. Quando tem uma personagem assim, a gente se rende. É sempre assim. Gente, ainda tem muita personagem aí que a gente poderia falar sobre. A gente não quis trazer todo mundo aqui nesse vídeo, mas a gente pode até fazer por diferentes temas e tal, porque tem muito mesmo. E eu acho que é legal a gente parar pra pensar que essas personagens têm alguma coisa em comum que é muito claro, como a gente tava falando antes, que elas são o lesbian gays. Elas, de alguma forma, são subversivas. Seja porque elas não eram as mocinhas, elas eram vilãs, como o caso da She-Go. Seja porque elas eram revolucionárias de alguma forma, ou porque elas eram até do bem no contexto da série, porque a série não tinha uma pessoa do bem e do mal, como essas séries tinham, mas ela era aquela que, de alguma forma, era mais irônica, era mais malvadinha. E eu acho que exatamente nessas personagens que a gente queria olhar o lado bom delas, a gente entendia por que elas se comportavam daquela forma. E sejam vilãs ou anti-heroínas, o que elas eram, na verdade, era o oposto do que é ser uma boa menina na época. Elas eram o oposto, muitas vezes, daquela protagonista, que geralmente era a menina que tava ali fazendo tudo certinho. Eu acho que hoje em dia, às vezes, é até difícil de explicar isso pra alguém que não viveu aquilo naquela época, porque hoje em dia não vejo tanto mais essa protagonista, que é a menina boazinha o tempo inteiro, sabe? Mas na época isso era muito comum. E elas serem aquelas personagens que estavam ali até pra questionar esse estereótipo de menina, eu acho que era o que fazia com que... o que fez com que a gente gostasse tanto delas e até hoje a gente tivesse elas como uma espécie de referência. Eu acho que elas destoavam muito num ponto, porque muitas dessas meninas protagonistas, muito boazinhas, que só parece que a índole delas é ser boa, sabe? A personalidade delas é ser boa, tem muito relacionado como elas sempre estavam atendendo às expectativas alheias. Então, tipo, elas tinham que ser boas
porque, sei lá, a mãe dela falou que ela tinha que ser boa pro mundo, o pai dela falou que ela tinha que tirar boas notas e tudo mais, então ela tava sempre ali meio que submissa a um ideal de outras pessoas. Já essas que a gente citou agora, elas faziam muitas coisas delas mesmas, sabe? Elas não estavam preocupadas com as expectativas alheias, elas estavam fazendo o que elas queriam fazer. Eu acho que nesse ponto que elas destoam também é uma coisa assim, que faz a gente olhar e falar, nossa, eu me sinto dessa forma também. Sim, até porque não quer dizer que, tipo assim, porque as sáficas são malvadas. Ou o que a gente queria, o que a gente acabou encontrando quando a gente cresceu era o fato de que a gente era malvada. Não. O que a gente acabou encontrando quando a gente cresceu era o fato de que a gente era sáfica. E aí, quando a gente olha pra essas personagens, dentro do universo delas, elas de alguma forma também estavam subvertendo a ordem, mas elas passaram pra gente uma certa legitimação, sabe? De o que era ser diferente ali no meio daquele cenário delas, e aí o que é ser diferente no meio do nosso cenário. E eu acho que isso fez com que a gente se sentisse cada vez mais próximas dessas personagens. Foi isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se alguma dessas personagens também foi responsável pelo Gay Awakening de vocês. Se vocês quiserem citar alguma cena, alguma coisa assim que vocês lembrem, ficam muito à vontade. E digam aqui pra gente quem faltou nessa lista, porque a gente quer muito fazer uma parte 2 desse vídeo. Gente, não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like, comentar, ativar o sininho que ajuda muito a gente. Foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.